Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui começando mais um Piccolo Cast. A gente tava com saudade aqui de estar com a galera, gravando esses episódios de Piccolo Cast. A gente deu um hiatozinho de tempo, agora a gente está retomando com força total. Você já nos conhece, já sabe que pode acessar esse episódio tanto do YouTube quanto do Instagram, nas nossas mídias sociais. Acompanhe o arroba Instagram Clínica Piccolo, é isso mesmo, arroba Instagram Clínica Piccolo. Não, arroba Clínica Piccolo. Eu já tô maluco, eu tô aqui confundindo já redes sociais. Arroba Clínica Piccolo, você consegue acessar o episódio inteiro e através do YouTube e os cortes a gente vai lançando aqui na plataforma. Hoje o Piccolo Cast está muito especial porque a gente vai tratar de um assunto extremamente diferente do que a gente trata aqui na prática, né? Você está acostumado a ver temas voltados para pediatria exclusivamente, né? E o entorno dentro desse cosmo da pediatria. E hoje a gente vai extrapolar um pouquinho, também não deixa de ter relação com a pediatria, do que a gente faz normalmente aqui na Piccolo, mas hoje a gente vai falar de um universo que é um universo que a gente está entrando, que a gente está se aventurando, na verdade, que é o universo da saúde da mulher, sobretudo da saúde da gestante. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante aqui sobre várias coisas relacionadas a esse tema. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas a Piccolo não é uma clínica pediátrica? A Piccolo é uma clínica pediátrica, é verdade. Mas a Piccolo também será uma clínica de saúde da mulher. A gente entende que a saúde da mulher faz parte do escopo de atuação daquilo que a gente já faz atualmente com a pediatria. E aí a gente pensou, pô, por que não? A gente não expande, não faz uma expansão desse universo que a gente já está acostumado aqui, com a filosofia do que a gente faz, com o direcionamento e os valores que a gente tem na assistência pediátrica e transportar isso também para a assistência materna. Então esse Piccolo Cast de hoje é muito especial por conta disso. Eu estou aqui com duas figuras que são pessoas que vão estar implicadas nisso aqui com a gente e eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Então, por favor, vou começar por Jaque. Por favor, Jaque, se apresente. Eu me chamo Jaqueline, eu sou ginecologista obstetra, pós-graduada em pré-natal de alto risco. Eu estou aqui compondo a equipe da Piccolo para trazer um pouquinho, né, dessa assistência pré-natal, todo o cuidado com a gestante. E aí, vamos fazer uma parceria bacana. Por favor, Dani, se apresente aí a turma. Sou Daniela, eu sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica, sou especialista em saúde da mulher e sexualidade. Já atuo na área de obstetrícia há mais de 10 anos, né? Faço parte da equipe CMA, de assistência parto, e agora a gente está se juntando aqui, a família Piccolo, para poder trazer, né, esse cuidado aí, desde a gestação até o pós-parto, sempre olhando para essa mulher. Aí. E eu, se você não me conhece, eu sou o Thiago. Sou médico pediatra, sou gastroenterologista infantil também e me amarro muito nesse universo de saúde materno, infanto-juvenil, sobretudo porque acompanhei a minha esposa em 3 gestações, né? Então não tem como você não se envolver com isso. E muito dessas experiências algumas vieram uma veio antes da Piccolo, a outra na transição e a outra depois. Então a gente entendeu ao longo desse processo o quanto existir um serviço que possa abarcar, né, a mulher desde a pré-concepção até enfim, a puérpera, a mãe já de uma criança maior, o quanto é importante, né, não é só sobre a saúde da criança. E aí aqui vai o meu primeiro questionamento para a gente começar esse papo, né? A gente está falando sobre saúde da mulher, da gestante, mas eu queria saber de vocês, e aí fiquem à vontade para quem quiser falar primeiro, assim, durante muitos anos a gente não existia essa coisa de pré-natal, a mulher muitas vezes ela tinha uma gravidez solo e vivia esperando a coisa acontecer, o menino chegar. E desde que a medicina avançou, você começa a ter essa preocupação com a saúde dessa mulher, né? Porque não só a sua própria saúde, mas a saúde da criança que está ali dentro sendo gerada. E aí eu queria saber de você, já que eu quero ouvir isso de você primeiro, e aí eu também passo essa pergunta para a Dani. Qual a importância, se você fosse falar hoje para as pessoas que estão ouvindo a gente, a importância prática de um pré-natal? Porque a sensação que eu tenho é que isso
depende de onde você está, depende de que lugar, depende de uma série de fatores que dão mais importância a isso e outros que talvez a pessoa não tenha tanta clareza da importância de um acompanhamento pré-natal regular, feito de forma legal. E eu queria que você dissesse um pouquinho por que uma mulher grávida tem que fazer pré-natal? Por que ela não espera simplesmente em Interessante, né, casa? Thiago? Interessante sua fala, na verdade, de trazer uma época assim muito antiga, né, em que não existia realmente essa assistência pré-natal, muito menos como a gente vê hoje, né? Mas mesmo nessa época, se a gente for parar para observar, para fazer uma análise, até ler, estudar como é que era antigamente, já existia uma assistência de alguma forma, Sim. né? A mulher, ela não tinha, né, aquele hábito de ir ao médico, de ser assistida por algum profissional especificamente, mas ela estava sempre assistida de outras mulheres, né? Então, lá na época, na antiguidade, na época mais remota, a mulher grávida ela estava sempre rodeada e assistida de outras mulheres mais experientes ou mulheres que acabavam levando a fama, né, de acompanhar todas as mulheres que engravidavam. Então, sempre houve um acompanhamento, em geral, naquela época, por outras mulheres. Sim. Né? E aí é que as coisas foram começando, na verdade. Inicialmente muito observacional, então essas pessoas que faziam esse acompanhamento, todas as orientações que dava, todas as dicas que dava, eram mais observacionais mesmo, né? Do que elas tinham de experiência de uma, de outra, e ia levando isso para frente. Mas o mundo muda, todos nós evoluímos, né? E coisas novas chegam e a nossa cabeça também muda. Então, à medida em que a medicina se desenvolve, né? Na medida em que a gente começa a compreender que a gente pode interferir mais no resultado final, a gente começa também a entender a importância daquilo que a gente pode fazer, né? Então, a assistência pré-natal, ela vem cada vez mais se aperfeiçoando e ganhando outros ramos, né? Então, inicialmente, a gente tinha ali a figura muito do pré-natalista, né? Do Sim. médico, como o condutor daquele processo, porque foi a figura que conseguiu entender ali quais eram as modificações no organismo da mulher que a gravidez acabava trazendo, né? E a melhor forma de conduzir aquele novo momento, né? E com o passar do tempo e da evolução, a gente entendeu que outros profissionais podem agregar nesse sentido, né? E começamos a descentralizar, né? Assim, e consequentemente agregar, né? Então, hoje, nós temos uma exigência muito maior de resultados, né? Não se admite mais os desfechos negativos que a gente tinha antigamente, né? Eram Tanto para a passíveis de mãe, intervenção, né? justo, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Sim. Então, a gente não admite mais certos desfechos negativos porque a gente já tem muita coisa para fazer, né? A gente já descobriu muita coisa. Então, a assistência pré-natal, e aí com, né, as suas diversas formas, ela vem nesse sentido da gente trazer, entender este momento, né, da mulher, este novo momento da mulher, entender todas as modificações no organismo da mãe que uma gravidez provoca e tentar ali minimizar, conduzir da melhor maneira, né, e trazer um desfecho mais positivo possível, né, diminuindo riscos e, enfim, o objetivo final é sempre um desfecho positivo, que hoje em dia a gente tem muito mais capacidade de trazer do que antigamente, né? Maravilha. Você fala de uma assistência que parte... Isso é muito interessante, né? Porque, assim, a sensação... Aí é uma sensação minha, né? Eu acho que de muita gente também talvez esteja assistindo a gente. De que essas redes de mulheres, assim, o embrião do que seria o que a gente entende como pré-natal hoje, na verdade, era a experiência de mulheres que acompanhavam outras mulheres e isso, de certa forma, tinha uma relevância, porque talvez em algum momento necessitasse de uma intervenção específica e era quem aquela gestante teria para contar naquele momento, né? E você parte disso hoje para uma assistência multiprofissional, onde você pode acessar isso. E hoje, na verdade, a gente volta um pouquinho para Sim. essa época, em alguns sentidos, né, Dani? Acho que você vai... Sim. Porque se lá naquele momento, né, que eu trouxe para você, daquele início lá,
A mulher ela era assistida, né, de forma ali nada profissional, mas por outras mulheres que tinham um pouco mais de experiência. Isso ao longo do tempo foi se perdendo, né? A figura do médico inicialmente era masculina. Isso é verdade. Então, isso foi se perdendo ao longo do tempo, foi mudando. Esse ambiente domiciliar cheio de outras mulheres foi se perdendo, passando para um ambiente hospitalar, com menos pessoas, menos figuras domésticas, né, familiares. E hoje, o que a gente vê, né, é um movimento de tentar resgatar, né, um pouco desse conceito, um pouco daquilo que foi vivido lá no passado e foi deixado por algum motivo, por vários motivos, na verdade, de lado, mas também agregado ao que a gente tem hoje, né? Então é aquela coisa de que nós não aceitamos mais os desfechos que a gente tinha antigamente, porque nós temos técnica, nós temos muito mais conhecimento, muito mais recurso, mas ao mesmo tempo, é curioso isso, Paradoxo, né? a gente quer um pouquinho daquilo que aquelas mulheres viviam antigamente, porque aquilo trazia um acolhimento maior, aquilo trazia uma importância maior para que, né, centralizava mais na mulher e no bebê. Na verdade, Jaque, eu acho que tem aí uma questão que a gente sempre fala, que é a seguinte também. Que tem gente que faz assim, vocês defendem que a gravidez, por exemplo, gravidez não é doença, então, assim, eu não preciso de tanta coisa. Mas o que eu trago, às vezes, para elas é o seguinte, a gente, hoje, as mulheres de hoje não são as mulheres daquela época, com as demandas, com os hábitos, né, de vida, alimentares. Então, hoje a gente vê, quando você vai fazer um pré-natal, muitas vezes, você vai descobrir, assim, deficiências nutricionais suas que você nem sabia. Você diz, eu vivia cansada, eu senti... E aí, quando você vai fazer um acompanhamento, né, que você faz seus exames e tal, você vai ver que você tem várias deficiências, você tem vários maus hábitos, por exemplo, posturais, né, uma parte que me cabe. E eu digo assim, às vezes é normalizado dores na gravidez, né? Tem estudos que falam de mais de 80% das gestantes terem dores lombares, por exemplo, e diz assim, mas a gravidez não dá dor lombar. O problema é que o seu corpo, né, por seus hábitos de vida, de sentar, de posturas na sua ali, muitas horas ali sentada, sem hábitos de tanta atividade física como se tinha antes. Hoje, quando você vai fazer essas modificações que são inerentes da gravidez, é num corpo que às vezes não está nas melhores condições, digamos assim, musculares, né, posturais. Então, você acaba tendo dores que são muito comuns, mas não eram para acontecer. Né? Se a gente tivesse ali um corpo saudável, que é quando a gente traz a questão da cócoras, muitas vezes. Digo, antigamente era muito mais comum as mulheres fazerem, você pega as índias, né? A melhor posição de parir é cócoras. Depende. Você tem hábito de ficar de cócoras em algum momento do seu dia? Mais, né? Então, assim, será que é a posição que você vai ficar mais relaxada? Sabe? Então, eu até brinco, né? Tipo, uma paisagista, né? Minha avó, uma paisagista, fica mais ali. Mas, no geral, na sua vida prática, quantas vezes você fica de cócoras bem ali, equilibrada, boa? Então, quando você bota hoje uma gestante em cócoras, muitas vezes ela sente dores já no joelho, não se equilibra. Então, assim, isso modificou muito por nossos hábitos, nas nossas práticas, né, de vida. Então, quando a gente vai enfrentar uma gravidez, muitas vezes vão vir ali questões que a gente precisa, sim, ter uma equipe para estar alinhando. E ainda tem outra coisa, Jaque, que eu vejo, assim, se a gente for até para gerações não tão lá atrás, mas, assim, hoje a gente, no geral, engravida mais tarde. Né? Faz muita diferença. Então, né? assim, a gente pega, se você conversar com nossas mães, era muito mais comum você ver mulheres que engordavam 30 quilos numa gravidez, né? Mas engravidavam com 20 anos. A gente sabe que o corpo de uma mulher de 20 e o corpo de uma mulher de 35, por mais saudável que ela seja. São diferentes. Então, hoje a gente vê as mulheres estarem mais atentas à sua saúde. Lógico que essa questão do bebê é um motivador. Eu falo que às vezes você pega histórias de mulheres que dizem eu não consigo emagrecer, eu não consigo focar em dieta, só com remédio. Não. A engravida, tem uma diabetes gestacional, ela consegue, pelo bem maior, controlar a alimentação, tirar açúcar, tirar carboidrato, né? Então, a gente sabe que o bebê ele é um motivador realmente, né? Essa coisa da gente, meu Deus, o que eu como interfere no crescimento, mas a gente hoje vê, eu acho as mulheres um pouco mais conscientes do seu corpo, né? Da coisa do cuidar, de não se deixar, né, chegar ali e, não, depois eu corro atrás. Não, a gente hoje vê outra atenção à sua saúde prévia, e eu acho que na gravidez isso potencializa.
né? Então, eu acho que essa coisa também da gente ter mudado muito como mulher nesse processo, tanto para o mal, mudou, né? no sentido de maus hábitos de sono, de trabalho, de atividade. Isso é outra realidade, né? Como para esse lado bom, que eu acho que hoje a gente tem uma consciência, né? Eu falo assim que às vezes quando a gente vai contrário ao que se pensava na minha infância, não é porque a gente está dizendo, não, minha mãe fez o errado, é porque hoje a gente tem conhecimentos que nos... e provavelmente quando a minha filha for uma gestante, ela vai dizer também que eu fiz coisas provavelmente que não são mais consideradas o ideal. Então, eu acho que assim, a nossa sociedade, ela modificou muito. Hoje, a gente tem esse até me incomoda, já que deve ouvir também. Quando fala assim, ela vem a moda, essa modinha de parto Modismo. normal, modinha de humanização. Digo, gente, de moda não tem nada, isso é bem antigo. A gente só Coisa tá. mais- É a coisa mais antiga que Resgatando tem, né? Essa coisa o- da gente respeitar e resgatar uma autonomia dessa mulher, deixar essa mulher como uma protagonista. E às vezes as pessoas confundem, achando que a gente está tirando o papel do médico, a autoridade. De jeito nenhum. A gente sabe que num momento de uma decisão, né? As próprias pacientes sabem disso. No momento de uma decisão, o médico diz, olha, não, eu sei que você quer, mas daqui não dá mais. Né? A gente não quer tirar a autoridade de nenhum profissional, mas a gente tem que entender que o parto é dela e a gestação e a capacidade de tomar decisões. Nosso papel, acho que é trazer o que a gente aprendeu, o que a ciência permitiu, e dentro desse universo ela poder ter o papel pai também, né? Poder, porque o bebê é dos dois. Então, trazer... porque às vezes a gente fala muito da mulher, Sim. né? E eu acho, assim, na nossa prática, a gente zero faz isso. Sim. A gente traz muito pai para esse papel, porque é uma decisão, apesar dele dizer, não, eu vou respeitar a opinião dela, porque o corpo é dela. Calma, vamos conversar, vamos discutir. Então, eu acho que a medicina, a evolução da ciência trouxe para a gente, nossa, armas assim maravilhosas para a gente poder ter uma gravidez cada vez mais saudável, poder intervir, como o Jaque falou, né? Hoje a gente consegue identificar um bebê que está com uma restrição de crescimento e você poder, né? Isso, para a mãe, vai sendo tranquilizador, né? Mas tem esse lado também da gente tentar resgatar essa ancestralidade da mulher como a sua protagonista e ter ali as mulheres trazendo a sua vivência e permitindo que ela sinta e que ela possa viver isso. Já que eu queria te fazer uma pergunta, como a gente falou de pré-natal, às vezes elas trazem muito isso. Hoje a gente tem muitas mulheres vivendo fora, né, que ou foram nossas pacientes e o pré-natal ele muda completamente de uma sociedade assim para outra, né? A gente vê aqui essa questão do ultrassom mensal. E aí hoje eu tenho um paciente morando nos Estados Unidos que me diz, Dani, só tem 4 a gravidez inteira. Muda muito, né? Né? Então, assim, como você vê essa questão assim da segurança, porque quando a gente tem essa coisa do ultrassom mensal, eu acho que na hora que diz, não, você só vai ver agora daqui a 3 meses, deve dar aquela coisa, como é que eu vou saber se meu bebê está bem? Eu acho que isso é uma ansiedade, é a coisa da gente ver para crer. Aqui na nossa sociedade, no pré-natal, é muito forte, né? Então, assim, pra gente, como é que a gente consegue tranquilizar aquela mulher de dizer assim, calma, a gente tem outras coisas que a gente sabe que tá tudo bem, né? Nesse sentido. Então, Dani, isso é uma questão que é muito trabalhada pré-natal a pré-natal, né? Profissional e paciente. Existe aquilo que a gente sabe que é necessário, né? Que é ali protocolar, né? Todo exame que a gente pede, todo procedimento que a gente faz tem um porquê, né? Então, existe aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer para ter alguma informação relevante para aquele processo. Mas existe também aquilo que a gente acaba fazendo, mesmo não estando ali protocolar, por outras questões, né? E isso é uma coisa que a gente individualiza, né? Dependendo do serviço que você tá. Então, numa assistência em que você pode, né, ter essa liberdade para individualizar nesse ponto, a gente individualiza muito. E aí é sentindo o casal, tá? E mais do que isso, trazendo, eu acho que estamos na era da informação, né? As pessoas hoje em dia, elas não aceitam mais simplesmente saírem do consultório com sua receitinha, pedido de exames e tchau, né? A gente tem que explicar o porquê, tem que explicar o que é, o porquê de cada um. E a frequência também faz parte da gente explicar. Então, no momento em que o casal entende, né, o porquê que o ultrassom está sendo pedido, ou outro exame, seja ele qualquer, né?
naquele momento, quando vai ser o momento do próximo e o porquê o momento do próximo, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, muitas dificuldades que a gente enfrenta, elas são deixadas de lado com a conversa, né? Com o explicar. Que a gente não tinha tanto antigamente, né? Antigamente você entregava, estava tudo certo, meu médico mandou, exatamente. e é isso que eu vou seguir. Às vezes você vivia ali com as suas angústias, né? Por outro lado, hoje em dia a gente escuta muito mais as nossas angústias. Eu estava ouvindo você falando, né? E pensando em algumas questões também, por que que o pré-natal hoje é tão diferente de antigamente, né? Porque somos diferentes, né? Antigamente, nossas mães, nossas avós viviam de forma mais intuitiva esse momento, Sim. Exatamente. né? Então, as coisas aconteciam porque aconteciam, estavam grávidas, foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha Sim. avó, e não existia tanto questionamento. Hoje a gente questiona tudo, e para tudo. Então a gente quer saber o porquê das coisas, né? Aí, naturalmente, a gente acaba dando um outro valor a essas questões, né? Então, é natural, né, que a gente busque outros serviços, né, porque hoje nós temos muito mais conhecimento e a gente não se contenta, né, com um simples pedido, com uma simples ordem. A gente quer saber de tudo e a gente quer sempre buscar o melhor, né? Então, de fato, existem diferenças de condutas de acordo com o local que você está, de acordo com o profissional com quem você está, mas existe aquilo que a gente sabe que é necessário, né? E a indicação de cada coisa. Aquilo que foge sendo explicado ao casal, né? Às vezes é por ansiedade mesmo do casal e a gente fala, olha, em teoria não teria necessidade para me trazer nenhuma informação, né, além, mas a gente acaba, né, às vezes a gente não consegue contornar de outras formas. E o objetivo é sempre reduzir danos e não acrescentar mais um, né? Então, aquilo que, obviamente, não traz nenhum problema, nenhum dano, é aquele jogo de onde a gente pode ceder, né? Explicar, esclarecer, e onde se pode ceder daqui, onde se pode ceder de lá. Curioso dessa sua fala, eu extrapolando um pouco, obviamente, para fora desse cenário, porque isso acaba sendo... isso é absolutamente possível de extrapolar para outras áreas, né? Eu percebo, assim, no comportamento das pessoas que usam serviços de saúde, essa coisa de que a palavra do médico é sempre uma palavra, assim, que você não consegue, que você não ainda que você tente levar isso de uma forma muito participativa e chamar aquele indivíduo, fala, olha, é sua saúde, enfim, você tá sendo chamado a participar disso. Você precisa, na verdade, protagonizar isso, porque são questões pertinentes a você, né? E muitas vezes as pessoas chegam no médico com aquela coisa de que, olha, passou um monte de exame, tem que fazer mesmo, e acabou, e vamos fazer, e sem questionar. E já aconteceu comigo algumas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, da pessoa chegar com um monte de exame, falar assim, eu nem abri, porque, sei lá, assim, a pessoa já ia se justificando, tipo assim, olha, doutor, eu não abri, viu? Quem abriu foi minha filha, quem abriu foi não sei o que, babá. Olha, você não tem que se preocupar em abrir o exame é seu. Sim. Na verdade, quem pagou por esse exame foi você, o exame é seu, ele é seu, inclusive, você vai levar ele com você, ele não é meu, e tá certo, você tem que olhar, a pessoa mais interessada na sua saúde é você, então você tem que questionar, você tem que participar, e a gente vive hoje num ambiente de saúde com uma filosofia, né? Eu acho que o que há de mais moderno em assistência médica ou assistência de saúde para o indivíduo é a participação ativa desse indivíduo no processo. Claro que o papel do médico, do fisioterapeuta, de qualquer outro profissional de saúde na assistência é que ele estabeleça, através de parâmetros técnicos, margens de segurança para que esse indivíduo ele coparticipe. Essa coisa de que, olha, você senta, fica calado e não questiona nada e você nem olha direito para a cara do médico, é sim, sim, sempre que fala. Isso é uma coisa que ainda existe, mas teoricamente não deveria ser, não é o que se entende por saúde. Você tirar um indivíduo, você montar toda uma estrutura de saúde que mira, que tem aquele indivíduo como o ponto central de toda essa estrutura e tira ele disso, do ponto de vista prático, ele não tem participação, ele não tem voz, não faz o menor sentido. Esse é um modelo de saúde que eu acho que na obstetrícia hoje, com esse modelo
de acompanhamento na pediatria, com esse modelo de acompanhamento, em qualquer área médica que se propõe a ter um modelo mais participativo, você está trazendo esse indivíduo de volta para um ponto em que ele é protagonista dos seus processos de saúde, de doença, ele coparticipa disso. E em conjunto com uma equipe, ele determina até onde ele vai, até onde ele não vai, qual é o espaço que essa equipe tem. E quando o indivíduo consegue compreender isso, sobretudo uma mulher gestante, uma família, não só a mulher, mas a mulher, muitas vezes o marido, a família que apoia essa gestante, quando ele participa disso ativamente, aí sim aí você vai seguir os protocolos, as diretrizes, enfim, que são recomendadas. Dentro desse processo, eu queria perguntar para você, Jaque, assim, como a gente pode diferenciar, o que basicamente diferencia um pré-natal um pré-natal de alto risco, que demanda mais intervenções, né? Imagino que um pré-natal de alto risco é aquele pré-natal onde essas coisas acontecerão com muito mais frequência, e um pré-natal de um risco menor, um risco, enfim, um pré-natal mais habitual, de um risco mais habitual. Qual é a diferença básica? Como isso também se aplica a Dani? Como é que vocês conduzem isso? Eu queria saber a diferença básica, para a gente explicar para quem está vendo a gente isso, e quais são essas estratégias de abordagem, o que é que a gente tem aí nesse cenário. Certo. Então, vamos lá. Primeiro é importante a gente esclarecer. Isso é uma pergunta muito importante pelo seguinte motivo. Na hora em que a gente nomeia, né, pré-natal de alto risco, a gente já cria ali uma situação, né, para aquele casal. Traz uma carga ali já, né? Traz uma carga. E aquilo é engraçado que isso se reproduz, né? Eles chegam em qualquer lugar, não, porque meu pré-natal é de alto risco. Né? Então é importante, de fato, a gente entender o que é um pré-natal de alto risco, né? Quando a gente entende que durante a gravidez, uma fala da Dani, maravilhosa, todo mundo sempre fala, né? Gravidez não é doença. De fato, gravidez não é doença. Pelo contrário, gravidez é sinônimo de que você está saudável, né? O casal está saudável a ponto de conseguir que um processo que a gente acha que é fácil e simples, mas que não é, aconteça, certo? Então, gravidez é sinônimo de que está tudo bem, tá? Significa que está tudo bem. Porém, muita coisa precisa mudar no nosso organismo para que a gente consiga gerar uma nova vida. Então, assim, o nosso corpo, ele se modifica em todos os sentidos, né? Em todos os sistemas. E a gente precisa ter conhecimento de quais são essas alterações para que a gente possa melhor conduzir. Mulheres que já têm, né, alguma doença prévia, alguma limitação prévia, vão ter nesse processo mais dificuldades do que outras, né, que não têm nenhum processo de doença anteriormente, né? Então, esse pré-natal é um pré-natal com um olhar diferente, né? Porque além de lidar com todas as alterações fisiológicas, ou seja, naturais, esperadas, né, de uma gravidez, eu vou ter que também estar atenta ao quanto aquelas modificações normais da gravidez vão impactar na doença que ela tinha previamente, né? Então, isso torna o pré-natal dela um pré-natal de alto risco. Por quê? Porque o nosso olhar é diferente quanto profissional e porque os riscos associados àquela gravidez são diferentes, tá? Isso não quer dizer que vai ter um desfecho ruim. Claro. Importante né? isso frisar, viu? Tem muita gente que acredita nisso mesmo. Não, isso não, mais do que isso, não quer dizer que não define via de parto também, né? Define que o olhar das pessoas que estão acompanhando vai ter que ser diferente, né? Pensando nos riscos potenciais que também são diferentes, né? Também são outros. Além disso, existem algumas doenças que podem aparecer durante a gravidez, porque se a nossa máquina muda de direção, erros podem acontecer, né? Então, hoje, não gestante, a gente vive de um jeito, nosso organismo funciona de um jeito, o rim, coração, pulmão de um jeito. X. Pronto, surgiu um bebê e eu preciso dar conta daquilo ali, né? Vai ter que crescer, vai ter que desenvolver, então o meu organismo vai modificar. Nesse processo, alguma coisa podia não estar tão bem preparada assim, né? Ou podem acontecer erros naturais, né? Como qualquer sistema que a gente muda a direção, né? Em qualquer área.
E a gente, mais uma vez, precisa estar com esse olhar treinado e preparado. E aí, às vezes, se inicia um pré-natal de risco habitual e no meio do caminho a gente acaba tendo que mudar o olhar, transferir para um pré-natal de alto risco, entendendo que se desenvolveu uma situação ali que precisa de mais cuidado, né? Nem sempre o pré-natal de alto risco significa mais exames, mais intervenções ou, enfim, como eu falei, né, uma definição de via de parto específica. Mas é apenas esse olhar diferente, né? O entendimento dessas doenças, o quanto a gravidez vai repercutir numa doença prévia, né? Ou o quanto aquilo novo que se desenvolveu ali vai poder afetar na mãe, vai poder afetar no desenvolvimento fetal. Então é isso. Basicamente, mulheres que já têm alguma doença anterior, né, ao engravidar e que engravidam, em geral, essas mulheres vão necessitar de um pré-natal de alto risco, ou outras que acabam desenvolvendo. E aí a gente pode trazer como exemplos, né, a diabetes gestacional, a restrição de crescimento, o polidrâmino, né, alterações relacionadas à placenta, né, todos eles justificam um olhar diferenciado. Deixa eu só inserir um detalhe nessa sua pergunta, que eu acho que também é uma realidade de quem está assistindo a gente, e talvez essa dúvida venha. Vocês disseram aí, e eu concordo inteiramente, que o cenário mudou, né? A gente tem um choque geracional importante, sobretudo para a mulher, né? Que o homem tem o seu contexto histórico, que ele é muito mais estável, mas a mulher, ela saiu de um patamar para um outro patamar num intervalo histórico muito curto e muito intenso. Consequência direta disso é que você tem hoje, por exemplo, mulheres que não engravidam cedo, mas em compensação estão cada vez tendo gestações mais tarde, por exemplo. Há um senso comum de que passou de determinada idade, já era, acabou, não é melhor não engravidar. E eu me incomodo profundamente com isso, porque assim, eu na minha casa, por exemplo, isso aconteceu, né? Assim, a gente teve a última gestação da gente lá em casa, minha esposa faz 40 anos agora. E para muita gente isso já não é uma idade para engravidar, já é uma aventura perigosa. E aí, dentro desse contexto de pré-natal, como você trouxe muito bem, né, do alto risco, do risco habitual, que na verdade, no final das contas, eu diria que é um pré-natal personalizado, né? Cada um merece o seu pré-natal personalizado, que você pode transitar desses dois cenários durante o pré-natal ou ficar em um desses polos. Mas em relação à idade, o que é que há hoje, por exemplo, de novo dentro desse cenário? De fato, isso é muito determinante. Hoje a gente tem... A mulher de 40 anos hoje, ela tem o mesmo cenário que ela enfrenta de uma mulher de 40 anos, sei lá, 30 anos atrás, que engravidasse. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da idade. Eu acho que isso há um senso comum que é meio contorcido, meio distorcido. Que eu queria ouvir a opinião de um obstetra e também de uma fisioterapeuta. Acho que a Dani vai poder falar bastante sobre isso também. Olha, Thiago, eu não gosto de, como é que eu posso falar? Taxar nada, nem ninguém, tá? Então, assim, nossa fala aqui não vai ser taxando ninguém de forma alguma. Mas a gente, sim, tem que trazer o entendimento de que somos uma máquina. Claro. Uma máquina nova é diferente de uma máquina já de mais tempo, que já foi, né, mais utilizada, que já sofreu a ação do tempo. Então, uma mulher de 40 anos, ela já está mais exposta a certas doenças que uma menina de 20 não está, né? Como eu falei, gravidez não é doença, mas muita coisa muda e precisa mudar para o desenvolvimento do bebê. Sim. Então, a adaptação do corpo de uma menina de 20 é muito mais fácil, né? E com menos riscos potenciais do que de uma mulher de 40, né? Então, de fato, a gente tem o entendimento que mulheres que engravidam após os 35 anos, este é um critério, né, pra gente considerar como uma gravidez de alto risco, certo? E aí, mais uma vez, este é um exemplo perfeito de uma gravidez de alto risco que não significa necessariamente muito mais exames, muito mais intervenções, tá? É o olhar diferenciado. Então,
sim, nós como profissionais precisamos ter essa atenção, entender que é diferente, mas isso não quer dizer que ela não possa engravidar, não quer dizer que está fadado a ser uma gravidez super difícil e complicada. Inclusive porque as mulheres de 40 anos de hoje em dia são Nossa. muito diferentes das mulheres de 40 anos de antigamente, né? São muito mais preparadas, em geral, se preparam para a gravidez, né? Então, tudo isso conta, né? E aí eu acho que Dani pode complementar também em relação a isso. Já que uma coisa que eu ia falar, assim, é que eu não quis interromper, porque às vezes quando interrompe a gente perde. Mas quando você falou da questão de enfermidades prévias, né? Quando a mulher. Eu acho que aí eu acho que é válido a gente lembrar da importância, quando você quer engravidar, de fazer essa consulta pré-concepcional. Né? Tipo assim, de você ir no médico, fazer os seus exames. Se você tem uma patologia prévia, de você estar com isso alinhado, né? Eu escutava muito, eu sou lúpica, e eu escutava muito isso. Minha gravidez já é de risco porque eu tenho lúpus. E eu conversei com o meu reumatologista no sentido assim, qual seria o melhor cenário, né? Porque qual seria o melhor momento, digamos assim. Então, tem algumas coisas que ele me trouxe, o ideal era que você tivesse com os exames assim, tanto tempo sem crise e tal. Então, eu acho que quando você tem uma condição prévia, se você, óbvio, existe aquela gravidez que você não planejou, mas se você tem a intenção, eu acho que é super importante você passar pelo profissional antes, principalmente se você tem uma condição de saúde prévia, porque às vezes essa coisa é uma gravidez de risco, aí já lhe dizem logo, não, a cesárea ela é mais controlável, né? E aí vem uma cascata de informações que muitas vezes são falhas. Tipo, eu tive pequenos ajustes na minha gravidez, né, da minha primeira filha, e eu tive uma gravidez, tipo, eu usei Clexane, mas fora isso, eu tive uma gravidez maravilhosa. Eu não tinha dores, eu não tinha... Né, a doença não se manifestou em momento nenhum. Então, assim, eu acho que às vezes a informação e essa coisa de você estar com um profissional que você confia na fala, que você... Eu acho que ele traz várias coisas até para você ir contra a opinião da galera, entendeu? Então, assim, não, olha, eu tô com uma médica que ela já me tranquilizou, meus exames estão ótimos, tá tudo bem. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é cheia de opinião, e eu acho que o nosso público, né, gestante, parece que consome atrai, mais né, a opinião né, E, infelizmente, o que a gente fica e as coisas que as pessoas trazem costumam ser as experiências ruins, né? É difícil, não, minha gravidez foi ótima, foi maravilhosa. É muito mais fácil você lembrar da história que diz, não, ela é lúpica, menina, teve aborto 5 vezes. É muito mais fácil eu ouvir coisas assim do que dizer, não, a gravidez foi uma maravilha. Tranquilo. Né? Então, eu acho que você ter esse olhar anterior dos profissionais que vão lhe acompanhar, ou do profissional que já assistia, nos casos, principalmente de quem tem uma condição anterior, traz uma tranquilidade para você, porque até essa coisa, assim, do nome, né, já traz um peso, assim, então, assim, mas você pode fazer atividade física? Você pode estar na musculação, primeiro, né? 3 meses você está na musculação, seu risco de aborto não é alto, né? Então, aí você, às vezes, quando envolve o bebê, parece que a gente fica um pouquinho mais frouxa mesmo, né? Quando era eu dizia, oxe, me deixe. Mas na hora que você tem um bebê, você fala, meu Deus, será? Né? Hoje eu senti mexer menos, meu Deus. Até coisas que você sabe, você acaba dando um pezinho para trás quando envolve, né? Eu acho que quando você tem um profissional que fala sobre isso abertamente, que ele lhe escuta e você leva as suas dúvidas, eu falo para minhas pacientes muito, eu vejo elas normalmente semanal. Então, acaba que eu vejo mais do que as médicas, né? As meninas... então, muitas vezes elas trazem para mim coisas que seria para as meninas, mas como ela está me vendo ali na frequência, e graças a Deus a gente tem uma fala muito parecida, então isso para a mulher vai trazendo uma tranquilidade, porque não, Dani disse, Paty disse, né? A psicóloga, né, Bruninha disse. Então, isso vai trazendo aquela coisa de, não, realmente, eu posso ficar tranquila, porque está todo mundo me dizendo a mesma coisa. Né? Então, eu digo para elas assim... Nenhuma dúvida é besta e não olha no Google. Porque, infelizmente, eu adoro a internet. Nem olhe no chat GTP também, viu? Eu acho que a internet, o Instagram, a gente, né, usa muito profissionalmente. Isso é maravilhoso, mas, infelizmente, quem tem internet fala o que quer. É aquela coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Estamos na era da informação. Ótimo. Da né? boa e da péssima. Mas exato. A gestação é um momento de fragilidade. Isso. Né? Na hora que você recebe ali a notícia.
não dá para fugir, né? Fica mais frágil, são mais dúvidas e mesmo coisas que às vezes a gente tem certeza, a gente passa a se questionar, né? Envolve a responsabilidade, né, da vida dentro de você. Outro, Eu né? acho que aí eu falo isso muito pra elas, sabe? Nenhuma dúvida é besta. As meninas, nem eu, nem as meninas vão achar graça de anota. Se veio ali naquele. Porque a gente esquece também, né? Tanta coisa, principalmente mãe de primeira viagem, tanta coisa que. Você está lidando com alguém em estado de vulnerabilidade, né? Isso, e às vezes Precisa diz ser assim, ai, acolhido mas e eu nas sou suas médica, eu coisas. vou perguntar isso. Não, meu amor, nesse momento você não é. Você é mãe de, né? Você é uma gestante. Então, eu acho que trazer tudo ali para a equipe que está te acompanhando é o melhor caminho. E a gente costuma até dizer, assim, quando elas querem muito, a gente costuma indicar leituras, né, blogs ou Instagrams de profissionais que falam realmente aquilo, né, baseado na ciência. Porque hoje, ainda mais depois do coach, para a gente da física, a gente sofre muito com isso, a galera da nutrição acho que também. Hoje todo mundo sabe prescrever exercício, por exemplo. Isso é uma coisa para mim desesperador, principalmente na gestante. Eu acho de uma irresponsabilidade assim. Eu canso de pegar pacientes com dores, né? Que chegam para mim, não, mas a minha doula disse para eu fazer esse. Aí bota de cabeça para baixo. Era. Não, ela pediu para botar a perna em cima da cama. Eu digo, qual é a função de botar uma perna no chão, uma perna em cima da cama? Tipo assim, que momento da sua vida você faz essa. Porque nem no parto a gente faz isso, né? A pessoa às vezes acha que o parto é uma coisa meio acrobática. Então, acho que a gente também dizer a elas aonde tem informações de qualidade, porque a gente faz sem querer. Eu senti uma pontadinha, será que é normal? Olha no Google, não vou ficar ligando para Thiago toda hora, meu bebê está aqui soluçando, será que é normal? Não vou ficar ligando toda hora para o profissional. Então, a gente também ser para essas mulheres fonte de uma informação de qualidade, aonde que elas vão buscar, né, conversar, dizer assim, traga, anote e me diga o que, né? Eu acho que é Dani, importante. esse é um dos papéis do pré-natal, né? Exato. Assim, então, na consulta pré-natal, a gente começou falando sobre isso, né? O nosso objetivo final é sempre um desfecho positivo e tal. Então, existem questões técnicas que são feitas, né? Então, ali, avaliação do peso, estado nutricional da mulher, avaliação do crescimento fetal, né? Da vitalidade fetal, avaliação dos exames, né? Como que tá evoluindo e tal. Então, tem a parte técnica, mas, cada vez mais, a maior parte de uma consulta pré-natal passa pela questão da informação, Exatamente. né? Então, é o maior, o tempo inteiro, desde o início até, principalmente, talvez no final. Porque é o que a gente falou, estamos na era da informação, é ótimo, mas, por outro lado, é muito perigoso, né? Porque é um momento de vulnerabilidade e a gente tá ali com um monte de informação, não sabe o que é certo, o que é errado, né? Se você não tiver muito cuidado e não tiver alguém que de fato te explique tudo, você vai chegar num ponto de duvidar até de quem tá com você, né? Exatamente. Então, assim, óbvio que a gente tem que sentir cada paciente. Tem pacientes que gostam das coisas muito mais detalhadas, outros que são mais práticos, falam, olha, eu quero saber o que é preciso saber, né? Consultas muito demoradas, tem de tudo, né? Sim. Mas para aquela pessoa que quer ter domínio de tudo, que é basicamente a maior parte das pessoas hoje em dia, é importante ser muito bem esclarecido, porque se a gente é muito superficial, ela vai chegar em casa, ela vai olhar no Google, vai ver um monte de coisa ou experiências de outras pessoas que você não falou, ela vai ficar na dúvida, né, de até que ponto que você tá falando é verdade ou não, a segurança daquela informação. E a gente tem que lembrar uma outra coisa também, né? Somos, né, é a nossa máquina, né? Mas não somos máquinas, no sentido de que não somos iguais. Então, se a gente faz uma roda de gestante, cada uma vai trazer uma experiência diferente. Então, por mais que seja importante essa troca, ela precisa existir. Por outro lado, precisa ter alguém ali que te lembre o tempo inteiro que vai ser diferente, né? E que tudo bem ser diferente, é esperado que seja diferente. E tentar ali explicar na medida do possível daquilo que a gente pode também, porque não é tudo que a gente consegue explicar. Até a mesma mulher, né, Jaque? Tipo, em gestações diferentes tem Muda. realidades completamente A diferentes. gente fala, a gravidez nova é tudo novo, né? Algumas coisas podem ser parecidas, mas a chance de ser tudo novo é grande. E é assim mesmo, né? Para você que nos assistiu até agora, eu espero que você tenha aproveitado bastante a informação. Eu acho que a gente
trouxe muita coisa de interesse mesmo público, dessa audiência que tanto pergunta muitas vezes nas caixinhas de Instagram, na interação que a gente tem ao longo das redes sociais e nos consultórios também, né? Que isso é muito frequente. Então, espero que você tenha gostado, curtido. Eu vou lhe pedir um favor, dá uma moralzinha pra gente, curte aí nos comentários, curte a nossa postagem, curte os Reels, comenta, interaja, que quanto mais interação a gente tem, mais a gente consegue também trazer novos temas, mais coisas, agregar mais informações e saber o que vocês querem que a gente trate aqui nesses episódios e nessas conversas. A gente vai liberar esse episódio no YouTube. Na verdade, se você está me vendo falar aqui, provavelmente você ia assistir o episódio inteiro, você está lá no YouTube. E é isso. Obrigado por terem assistido. Compartilha, comente, segue a gente lá, @Clínica Piccolo. A gente vai estar também marcando as meninas lá no Instagram, então segue elas também, porque o conteúdo é muito bom. E é isso, até a próxima, viu? Um abraço a vocês, tchau.